Boa tarde. É, esse vídeo hoje tem como objetivo falar de um sentimento muito difícil, que é o sentimento de perda. Como é que a gente lida com a perda de pessoas, de entes queridos, de pessoas próximas a gente, né? Da dor que isso provoca nas pessoas, e como é que a gente lida com essa dor. Quantos de nós já não, em algum momento da vida, já nos sentou sozinho em algum local, numa praça, num jardim, para lembrar de alguém que se foi, para chorar, para lamentar, muitas vezes perdido nas nossas noites, aquela saudade vem, aquela tristeza vem e não tem ninguém para nos consolar, para a gente falar um pouquinho daquele sentimento tão doloroso, tão angustiante, né? Que é a perda. E conforme essa perda se processa, se é uma perda, vamos dizer assim, que vai demorando um tempo, que você vai entendendo o processo de desencarne daquela pessoa, se é um desencarne mais harmonioso, suave, vamos dizer assim, né? Fica mais fácil sem compreender. Mas existem algumas vezes que a dor é muito forte, o processo desencarnatório é muito dolorido, é muito demorado e provoca nas pessoas sequelas, marcas muito profundas na sua alma. E a gente fica tentando entender por que isso aconteceu, por que comigo, né? Como é que eu lido com isso, como é que eu posso, e agora o que eu faço? E aí você volta para tua casa, encontra a tua casa vazia, encontra aquela cama sem aquela pessoa, não houve mais o sorriso, não houve mais a alegria. Isso provoca na gente um sentimento de dor e tristeza muito profundo. E é um período muito complicado, porque muitas vezes as pessoas falam assim: não, você tem que viver a tua vida, esquece disso, né? A vida continua, e está nos braços de Deus. A gente fala um monte de coisa para a pessoa, mas nem sempre é isso que o outro quer ouvir. Talvez seja isso que ele precise ouvir, mas não é o que ele quer ouvir naquela hora, naquele momento. Então como é que a gente lida com esse processo de perda? Como é que a gente lida com essas dores, com essas angústias? Não existe uma fórmula de bolo, não existe uma forma 100% efetiva, eficaz nesse meio, nesse processo. Mas o que existe é o reconhecimento da dor e qual o caminho que eu quero seguir. Eu quero viver nessa dor para sempre, repetindo sempre os momentos de tristeza, de sofrimento que eu tive, ou eu quero encontrar nessa dor um motivo novo para viver, para me encontrar com a vida, me reencontrar com as esperanças. Eu preciso entender como é que eu vou trabalhar todas essas minhas dificuldades, né, com relação a essas minhas dores. Nas casas espíritas, principalmente, normalmente as pessoas são católicas, evangélicas, procuram o seu pastor, o seu padre, para conversar, né, para se confessar, para vivenciar esse momento de luto. Mas nas casas espíritas, a quantidade de pessoas de vários segmentos religiosos que vão procurar as casas espíritas procurando consolo é muito grande. Pelo fato do espiritismo ter algumas ferramentas, vamos dizer assim, de mais práticas de consolo, que são as cartas, são a psicografia, a psicofonia e o contato entre o encarnado e o desencarnado através dos médiuns, ser muito mais próximos, né? Então tem sempre uma procura muito grande. As pessoas procuram a casa, choram, lamentam as suas perdas e tudo isso. E o Espiritismo, como tem como base a reencarnação, a continuidade da vida, o mundo espiritual, através da sua literatura, da sua codificação, existe todo um processo, vamos dizer assim, terapêutico espírita que é utilizado. E a gente sempre trabalha muito pela educação, né, e instrução das pessoas que nos procuram, para ensinar como é que funciona, qual é a nossa visão,
sempre aconselha que eles estudem a codificação, participem dos grupos de estudos, que façam tratamento na casa, que recebam os passes, tratamento de desobsessão, frequente as palestras, porque assim a espiritualidade vai trabalhando com você, reequilibrando as suas energias, né, o seu campo perispiritual, tudo, para que você possa, com o tempo, e aprender a lidando com essas dificuldades. Mas também é muito importante que a gente aprenda a identificar essas dores, né? esses momentos de sofrimento que a gente passa, no sentido de encontrar um caminho melhor para lidar com tudo isso. Um dos caminhos que a gente pode orientar, né, que é ler a codificação, que é o livro dos Espíritos, ler toda a codificação, ler os livros, né, como O Nosso Lar, outras obras espíritas que falam muito de como se processa esse desencarne, de como acontece esse desenlace, os compromissos que a gente assume antes da reencarnação, todo esse processo. Isso é uma literatura bem vasta. Então não vamos conversar sobre isso aqui porque seria um tema muito longo. Mas o mais importante é entender como a minha vibração positiva ou negativa afeta aquele ente querido que desencarnou. Porque como ele não tem mais o corpo físico, essa proteção que o corpo físico dá de certa forma para o espírito, ele não tem. Então tudo que a gente pensa, sente, chega muito forte para ele. Então ele vai sentir a nossa dor, a nossa angústia, e ele vai se sentir também com essa dor e angústia, porque ele percebe que você tem a sua falta de fé, a sua incompreensão desse momento, as suas dores, e ele fica tentando poder ajudar, auxiliar, e não consegue, né? Porque as nossas vibrações estão tão pesadas, difíceis, que mantém esses seres afastados da gente, esses amigos espirituais afastados. Agora, quando eu consigo transmutar isso, né, lembrando os momentos bons, felizes e alegres que eu tive com aquela pessoa, dos momentos que foram agradáveis, né, eu crio uma vibração, uma sintonia mais positiva. E nessa sintonia positiva eles conseguem se aproximar e inspirar para a gente paz, inspirar na gente tranquilidade, compreensão do momento. Mas se eu ficar revoltado, questionando, eu afasto muito mais. A gente vai ter na história aqui vários casos de pessoas que eram super religiosas, acreditavam piamente na espiritualidade, em Deus, e que quando perdem os seus filhos, perdem alguém próximo, perdem esse amor, né, à espiritualidade maior. Charles Darwin é um exemplo disso, que quando a filha dele desencarna, ele deixa de ser uma pessoa, um crente fervoroso, né, um cristão fervoroso, e se torna um ateu e procura, através do estudo da natureza, da evolução das espécies, provar a não existência de Deus. E a gente vai encontrar vários e vários casos de pessoas que, porque perderam o filho, deixaram de ser felizes, se tornaram amarguradas, tristes, né, com ódio, com raiva de tudo, perderam a alegria de viver. E a gente precisa entender que o processo evolutivo não tem essa questão, o processo de vida, não tem essa questão de ser mais novo ou mais velho. Existe um tempo aqui. Esse tempo aqui pode durar de um ínfimo, né, de uns segundos aqui, nascer, expirou e morreu, pode acontecer, como pode durar 110, 115 anos, ou pode viver, você ter 80 anos e seu filho ter 30, 40, morrer antes de você. Cada um tem um processo evolutivo e um processo encarnatório que tem um tempo de vida determinado. Como é que você vive a tua vida, como é que você se relaciona na sua vida, quais os cuidados que você tem, quais as situações que você vive, como é que está a sua saúde mental, como é que você lida com as perdas e dificuldades. Isso vão determinar o seu tempo e a sua qualidade de vida. Muitas vezes quando a gente tem um parente próximo que está vivendo uma doença ou um processo terminal, a gente fica tão próximo a eles que acaba se apegando tanto que na hora que desencarna, a gente viveu tanto para aquela pessoa que a gente esqueceu de viver a nossa própria vida. E a gente se sente perdido. E agora, o que eu faço? Como é que vai ser minha vida agora? Está tão vinculado àquele momento
que a gente esqueceu de viver a nossa própria vida. E isso vai trazer dores e sofrimentos para a gente. Então eu preciso aprender a lidar com isso, trabalhar com isso, né? Criar nessa minha dor, na minha angústia, uma motivação para melhorar como ser humano e para ajudar esse meu ente querido, que já está na espiritualidade, a ele ter paz e tranquilidade. Como é que eu faço isso? Na hora que ele vê eu bem, eu trabalhando, eu pelo próximo, por mim, cuidando da minha existência de uma maneira tranquila, mas lembrando dele de uma maneira positiva e alegre, ele se sente bem, ele se sente útil, ele vê que você está crescendo, ele se sente tranquilo, inclusive, para dar continuidade ao seu trabalho evolutivo na espiritualidade e para as outras atividades que ele vai ter a partir do seu retorno. Então, a gente vive um trabalho de colaboração entre encarnados e desencarnados. Antes de fazer esse vídeo, eu estava pensando, refletindo, né, sobre umas conversas que eu tive com algumas pessoas, e eu me lembro, a gente se lembra muito mais assim desse papel do Chico nessa situação, principalmente das mães, né? Quando elas vão no centro procurar receber uma carta onde seu filho diga: estou bem, né? Continue vivendo, seja feliz e tudo. Ela quer ter uma certeza de fato que o seu filho está bem. E muitas vezes isso vem através de sua carta, da psicografia. E eu vejo muitas pessoas que batem de porta em porta em centros através de uma carta, de uma comunicação, e isso não vem. Porque esse processo não é assim tão simples assim, né? Vai depender muito de como o outro está, a situação dele no outro, e como é que você está agora nesse momento. Muitas vezes a carta só vai vir para mim se realmente aquilo for útil para mim. Ah, mas eu sou a mãe, eu sou um pai, eu sou a pessoa que está querendo uma correspondência, será que isso não vai ser útil para mim? Às vezes a gente não sabe como é que a espiritualidade está. E muitas vezes você mesmo, quando vai dormir, né? Porque quando a gente dorme, a gente vai na espiritualidade, a gente comete um equívoco. Achou que a gente dorme sempre, né? Quem dorme é o corpo, o espírito não. Na hora que eu vou deitar na minha cama, eu me reaproximo com a espiritualidade. Muitas vezes vou até mesmo para a espiritualidade, para ter aulas, para estudar, para conversar, e retorno para cá, na hora que acordo. E muitas vezes eu preciso dessa dor, desse sofrimento no corpo físico, e eu mesmo peço: olha, não manda carta para mim, não se comunique comigo. Não agora. Agora eu tenho que desenvolver outras características, talvez de piedade, de caridade, de fraternidade, de paciência, de tolerância, de benevolência, um monte de coisa, porque se eu recebesse uma carta agora, iria atrapalhar. Muitas vezes eu recebo a carta, olhei, legal, bacana, e em vez de eu me transformar, né, eu volto a agir do mesmo jeito que eu agia antes, ou até pior, e aquilo não me ajudou. Então a espiritualidade sabe o que está fazendo, sabe o que é necessário, e aí entra o processo da fé, né, que é eu desenvolver a paciência, desenvolver a calma e saber que na hora certa, no momento certo, se for do meu merecimento, se for realmente bom para mim, uma comunicação vem e eu vou saber exatamente o que está acontecendo. Mas se eu me comportar, se eu agir de outra maneira, se eu melhorar minhas vibrações, eu vou sentir esse contato com esse meu ente querido em qualquer local. Por quê? Porque ele vai perceber que eu estou bem, vai se aproximar e vai me inspirar paz, tranquilidade, amor, carinho, e eu vou me lembrar dele, vou ter lembranças positivas e vou sentir que ele está bem. E isso vai reconfortar meu coração, né? Então eu não preciso de um atestado material para confirmar a continuidade da vida. Eu preciso do testemunho de fé, que naquela dor, naquele sofrimento, na angústia, eu tiro forças para me tornar uma pessoa melhor. Eu tiro força para me superar. Eu tiro força para me tornar uma pessoa muito mais tranquila, muito mais compreensiva. E a gente vê que na maioria das pessoas, naquele filme As Mães de Chico, a gente vê os relatos de algumas mães. É interessante a gente ler, assistir esses filmes e refletir sobre isso. Ler os livros da codificação, ler os livros de André Luiz, ler os livros de Chico, de Divaldo e de outros, para a gente compreender como é que esse processo ele transcorre, e para a gente ter isso como um consolo. Aprenda a falar, a se comunicar, a entender que tem pessoas que gostam de você, que estão perto de você e que vão te ajudar, né? É a mesma forma, vamos pegar, não precisamos estar desencarnado nem nada,
Mas se eu vou tentar te ajudar e você está descontrolado, emocional, psicologicamente descontrolado, nervoso, irritado, com um monte de problema, eu não consigo me aproximar de você para trazer uma informação positiva. Eu encarnado e você encarnado, eu não consigo me aproximar, porque você não me permite me comunicar com você. Eu só chegar até você, eu vou conseguir me comunicar com você na hora que você respira fundo, na hora que você se tranquiliza. E aí a gente consegue se comunicar, a gente consegue trazer uma informação. E é bom a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Nesse momento aí de afastamento e tudo isso, a gente refletir como é que está a nossa vida, e em vez de a gente ficar olhando só nas nossas dores, procurar ver como a gente melhorou, sabe? Quais coisas boas que a gente não fazia antes e hoje está fazendo. O que eu queria tanto fazer, eu precisava fazer e não fazia, e agora, depois desse momento de dor e sofrimento, eu estou fazendo. Né? Então, procurar no meio da dor, da escuridão, uma luz, no meio da dificuldade, uma solução, no meio da angústia, um consolo. Eu preciso procurar isso para entender como é que eu vou trabalhar as minhas dificuldades, os meus problemas. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, porque é interessante a gente refletir sobre isso. Então procura refletir, procura pensar sobre isso e procura entender o que Deus quer ensinar a você. Né? Se recolha em prece, se recolha em contemplação, meditação e pergunte. Né? Como é que eu posso atravessar essa fase? Gente, e utiliza de um amigo muito próximo que você tem e que pouco a gente ouve, mas está sempre esperando você pedir para ele te ajudar, que é o teu mentor, teu anjo da guarda, teu consolador, aquele pessoa que está perto de você, pronto para te ajudar. Então, sabe, conversa com ele. Olha, meu amigo morreu, desencarnou, como é que eu posso fazer para ajudá-lo mesmo agora? E como é que eu posso fazer para me ajudar? Conversa, troca ideia com o teu mentor, troca ideia com, sabe, que esse espírito amigo está aí perto, sabe, conversa com as pessoas próximas, desabafa, viva o luto, viva esses momentos de dores, não fuja deles, reconheça que você está sofrendo. Não dê uma de super-herói, não. Eu não sinto nada, eu estou bem. Que você não, né? Porque provavelmente você não vai estar. Você vai ter que passar por tudo isso para se recuperar. Eu preciso muitas vezes ir lá no fundo do poço para depois subir. Né? Se eu ficar tentando me esconder dos meus sentimentos, a coisa fica mais difícil. Então, desenvolva a fé dentro de você. Converse com Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu tenho que aprender com isso? Eu estou sofrendo muito com isso. Não sei como lidar. Me ajuda. Né? Me dá uma luz, me dá uma inspiração de como é que eu posso lidar com essa perda, com essa dificuldade. Mas ouça a Deus. Não ouça a mim. Não ouça um terceiro, não. Ouça o Deus do seu coração, da sua compreensão. Esse Deus está dentro de você. Ouça o teu mentor para que você encontre uma solução, uma resposta. E a resposta vem, e a resposta chega, mas para isso eu preciso desenvolver essa minha fé, né? Essa vontade de acreditar em Deus. Fica bem, que Deus nos ajude, nos proteja sempre, e que o amor de Cristo seja a nossa luz, o nosso farol em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja.